Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 32342720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 39655158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você que me acompanha aqui em Ribeirão Preto, em Bonfim Paulista, em Sertãozinho, nas redes sociais, no Facebook e também através do nosso site, para quem eu quero mandar um abraço especial. O nosso site, advjus.net. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Xavier. O Dr. Marcelo Tadeu Xavier Santos é meu colega advogado, professor e consultor jurídico na área de família e sucessões e no direito civil. A nossa pauta, possibilidade de indenização face à concretização da infidelidade. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Marcelo, é um prazer te receber, muito obrigado, viu, por comparecer aqui com a gente. Prazer é meu, doutor, muito bom estar aqui. Primeiro, por estar na sua presença, dividindo conhecimento e, sobretudo, sobre um tema tão interessante, tão polêmico e que ainda gera muitas controvérsias, né, nos tribunais. Certeza, é isso mesmo. Doutor, antes de mais nada, né, é necessário consignar que toda cautela, ela ainda é pouco em relação ao tema, né? Para se tratar com um tema assim tão delicado, não é isso? Assim, como eu disse, o tema é polêmico, né? Existem algumas questões que são peculiares dentro de um processo nesse sentido. Primeira dificuldade que o advogado e até o juiz encontra é definir o que é infidelidade. É fácil dizer, fulano foi infiel, mas a partir de que momento? O que configurou a infidelidade? Um beijo, uma relação sexual, uma troca de mensagens? Então, esse é um primeiro ponto que o advogado tem que detectar, né, para transmitir para o processo, né, e saber aí se é possível obter uma indenização ou não. Certo. Doutor, nós tivemos ao longo do tempo uma acomodação brasileira com a infidelidade, ainda que prevista em lei? Eu diria o seguinte, muita gente seguiu essa linha, enfim, mas pelo fato do adultério ter deixado de ser crime. Mas, na verdade, o adultério deixou de ser crime não porque a sociedade tolerou mais a infidelidade, mas é que, assim, a tutela do direito civil para o legislador já era suficiente. Então, como a área penal é uma área reservada para condutas mais graves, a civil já era suficiente. No caso, é possível, sim, que você busque, você que foi vítima, né, de uma infidelidade, busque uma indenização perante o Poder Judiciário, busque uma condenação daquele cônjuge, daquele companheiro que lhe foi infiel. Então, assim, a lei ainda tutela essa pretensão, a infidelidade ainda é, para a lei e para a sociedade, uma conduta assim, errada, né, e que merece aí uma reprimenda, né, como a gente fala. Doutor Marcelo, agora, em realidade, né, como que podemos, assim, de uma maneira sucinta, considerar a configuração da infidelidade? Bom, existem diversos profissionais que já falaram ao longo do tempo sobre isso e que ainda falam. Não só juristas, mas advogados, filósofos, psicólogos. Existem alguns que defendem que a infidelidade se configura apenas com a relação sexual, sim, com a penetração, e outros com a mera troca de mensagens, tá? O que acontece? A infidelidade é o que a lei e a doutrina chama de conceito jurídico indeterminado. O que é? É aquele conceito que o legislador colocou na lei e deixou para que o juiz, no caso concreto, avalie se ele está configurado ou não. É o caso, por exemplo, de boa-fé. A lei diz que você, contratante, tem que ter boa-fé, mas não definiu o que é boa-fé. Assim é com a infidelidade. Então, assim, se a pessoa entra com uma ação indenizatória, pede indenização e diz, olha, o meu cônjuge, o meu companheiro foi infiel, o juiz vai ter que analisar o contexto social,
contexto histórico e a realidade do casal. Então, se você tem, de um lado, um casal católico, ortodoxo, que tem a fidelidade como valor moral, social, é uma análise. Agora, se você tem um casal aí que, enfim, já tem ali uma infidelidade recíproca durante muito tempo, o olhar vai ser um pouco diferente. Essa dosimetria quem vai fazer é o juiz. Então, traduzindo em palavras claras, quem vai dizer se houve de fato infidelidade é o juiz analisando o caso concreto. E é muito importante também consignar, né, doutor Marcelo, que também isso aí pode ter uma enorme variação de julgador para julgador, né? Sim, existe. É lógico que assim, todos os juízes precisam partir de uma premissa geral do que é infidelidade. Mas assim, o caso concreto é que vai dizer. Porque hoje é muito comum, por exemplo, a infidelidade virtual, via Facebook, WhatsApp. Então, assim, o juiz vai analisar que mensagens foram trocadas, enfim, para dizer se a pessoa foi infiel ou não. Se o seu cônjuge, companheiro, apenas trocou uma mera mensagem com alguém que você supõe ser um caso dele, isso talvez não gere uma indenização nesse sentido. Vai depender. Agora, se a pessoa mantém um caso aí durante muito tempo com alguém, ainda que de forma virtual, isso há grande chance disso ser tomado pelo juiz como infidelidade. É verdade, precisa sempre de cautela, né, doutor Marcelo? Doutor, agora configurado o ato de cometimento da infidelidade, né? Quais nós podemos, assim, elencar, né, como consequências e qual a principal para aquele que realmente foi responsabilidade? A principal consequência pode doer no bolso, doutor? Pode doer do bolso. Esse tipo de processo é o que a gente chama de processo de caráter bifásico. Sim. Então, na chamada instrução, ou seja, a fase do processo onde são produzidas as provas, primeiro o juiz vai ver se houve infidelidade. Esse é o primeiro ponto. Sim. O juiz constata, houve, de fato, o cônjuge ou companheiro foi infiel. Tá. A segunda fase é o seguinte, o juiz vai mensurar quanto ele tem que fixar de indenização. E nisso, os advogados de cada parte também têm que trabalhar numa argumentação nesse sentido. Sim. É lógico que um caso mais grave, por exemplo, casos como a gente às vezes vê, o traidor esconde a paternidade da criança. O traidor trai, tem um filho com outra pessoa, né, e esconde do cônjuge ou companheiro que aquele filho não é dele. Sim. É lógico que esse é um caso mais grave, a indenização vai ser maior, vai doer mais no bolso. Agora, se for um caso de infidelidade ali chamado simples, né, se é que se pode dizer que é simples, porque nenhum caso de infidelidade é simples, mas assim, tecnicamente menos danoso, a indenização vai ser num valor menor. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. É isso mesmo. Olha, meus amigos, eu quero convidá-los a participar conosco aqui do programa ADVJus. É só você me enviar uma mensagem falando do tema que você quer ver debatido aqui, ou o nome de um colega, para que a gente o entreviste aqui em nosso programa, ok? Olha, você pode encaminhar a sua mensagem para o nosso endereço, que é, aliás, eletrônico. É programa@advjus.net. Vou ficar esperando. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, rapidinho, voltamos já já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética.
Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o Dr. Marcelo Xavier, Marcelo Tadeu Xavier Santos. Ele é nosso colega advogado e a nossa pauta é a possibilidade de indenização face à concretização da infidelidade. Dr. Marcelo, agora, no tocante às provas, né, o senhor acha que quem vai ingressar com um pedido, por exemplo, de indenização, evidentemente que ele tem que provar que houve, né, o ato lesivo para outra parte, o senhor acha que ele tem que ter um cuidado redobrado? Afinal de contas, está em jogo aí a credibilidade, não é isso? Sim, isso é importantíssimo. Não adianta só dizer que o outro foi infiel. Se você diz e não prova, isso pode reverter, né? Em tese, o outro pode até mover uma ação indenizatória, porque, querendo ou não, é uma acusação séria e ofende a honra. Verdade, concordo. Mas, assim, traduzindo em miúdos, a lei diz que todos os meios previstos em lei são admissíveis no processo e os não previstos em lei, desde que não ofenda, enfim, a moral, os bons costumes. Isso quer dizer o quê? Que qualquer meio é legítimo para se provar uma infidelidade, desde que você não ofenda direitos e garantias. Por exemplo, tem muita gente que pergunta, posso fazer uso de detetive? Pode. Apesar de ser muito caro, é um profissional caro, é possível. O que o detetive vai poder fazer? Captar fotos em locais públicos, fotos, enfim, aonde que a pessoa foi, aonde que a pessoa entrou. O que você não pode, nem você e nem o detetive, é assim, interceptar uma comunicação telefônica sem autorização judicial, plantar câmeras em lugares privados, dentro de um quarto, enfim. Qualquer coisa que diga respeito a sigilo, que é protegido por lei, pela Constituição, você não pode. Mas, fora isso, você vai poder provar de diversos meios. Outra pergunta que muita gente faz, muito comum, é o seguinte, eu posso mexer nos e-mails dele ou dela? Eu digo, depende. Sim. Se você não tiver a senha, se a outra pessoa não lhe franqueou a senha, você não pode entrar. Porque ainda que de forma eletrônica, isso configura quebra de sigilo, é ilegal. Agora, se vocês têm ali um e-mail que é compartilhado, se o computador está ali em casa, é compartilhado e a senha fica lá já pré-aberta, pré-configurada, e você sempre teve acesso livre ao e-mail dele ou dela, aí é diferente, né, doutor? Aí você pode entrar, captar alguma coisa, uma comunicação com o amante e usar isso dentro de um processo. Então, doutor, a gente que vê, às vezes, principalmente nos filmes aí, principalmente os filmes norte-americanos, né, a utilização de investigadores particulares para esse tipo de questão, e o pessoal imagina que aqui no Brasil não pode. Dentro da lei pode, não é isso? Dentro da lei pode. Por quê? Porque o detetive, na verdade, ele vai funcionar como um ajudante. Ele vai ajudar o advogado a traduzir o fato para o processo e até o juiz. Quanto mais provas você juntar, mais seguro e mais confortável o juiz vai estar para condenar ou para julgar improcedente qualquer que seja o entendimento aí do julgador. Certo. Doutor Marcelo, o senhor já falou um pouquinho aí, mas eu gostaria que o senhor voltasse para falar a respeito com relação, né, à infidelidade no meio virtual, né? Essa nos parece aí ser uma ocorrência dos nossos tempos agora, né? Isso, o senhor tem alguma estatística ou algum estudo que prova que isso tem ocorrido com uma frequência? Sim, eu já li alguma coisa no sentido de que a infidelidade teria aumentado nos últimos tempos. No âmbito virtual? Primeiro eu digo o seguinte, a infidelidade sempre existiu desde os primórdios, a era medieval, sempre existiu. O que acontece é o seguinte, o meio virtual hoje ele está muito mais acessível às pessoas. As pessoas têm mais liberdade, mais sigilo, enfim. A estatística que eu tenho hoje real, por trabalhar nessa área é o seguinte, 80% dos casos de infidelidade
ou se dão totalmente no meio virtual ou começam no meio virtual. Muitas vezes você conhece a pessoa no meio virtual ou você já conhece e começa a ter uma conversa um pouco mais íntima com a pessoa pelo meio virtual. Tanto é que assim, grande parte das provas que nós usamos, né, advogados da área, são mensagens virtuais, lógico que obtidas, né, licitamente. Certo. Doutor Marcelo, agora existe, né, a figura do amante inanimado, né? Como é isso, doutor? Bom, o amante inanimado, o que é? É o boneco inflável, a revista, certo. Enfim. Só que o que acontece? Existem muitos casos nesse sentido. Eu tenho colegas que já tivemos. Eu tive um caso interessante que o marido, né, da cliente, ele fazia sexo com uma boneca inflável há 4 anos. Certo. 4 anos, regularmente. O que acontece? Você, em tese, você poderia entrar com ação indenizatória por conta disso, mas não com base na infidelidade. Por quê? Você só pode ser infiel a um corrente se você tiver um concorrente. Como não é possível uma pessoa ter um caso amoroso com um boneco inflável, você não pode ingressar em juízo pedindo indenização dizendo que o teu cônjuge ou companheiro foi infiel. É lógico que, assim, em tese isso configuraria aí uma ofensa à honra, mas assim, não é tão tranquilo assim. Certo. Que interessante, né, doutor? A pessoa, na verdade, até essa que está se valendo desse tipo de relacionamento, acho que não tem o mínimo expectativa de que, na verdade, pode estar cometendo um ato no qual vai trazer-lhe alguma responsabilidade. Exatamente. O importante é que se saiba com que fundamento você vai ingressar em juízo. Porque, às vezes, a tua obrigação é dar o fato para o juiz. Mas, em alguns casos, se você colocar um fundamento equivocado, isso pode levar aí a uma perda da ação. O que eu quero dizer? Num caso desse, por exemplo, às vezes você entra dizendo que houve ali uma quebra do dever de fidelidade e o juiz, com certeza, vai julgar a ação improcedente. Agora, se você disser que aquilo lhe causou uma ofensa, honra, um sofrimento, aquilo em tese, repito, em tese, pode gerar uma condenação por danos morais. Vai depender da interpretação do magistrado. Exato, e principalmente se o fato foi exposto, né, publicamente, então, enfim. Tá certo. Olha, você pode gravar um vídeo aqui na Top Vídeo e colocar o vídeo em seu site. Isso mesmo, você pode gravar um vídeo para que você tenha o seu trabalho divulgado em seu próprio site. A Top Vídeo faz isso para você. O endereço é esse aqui que você está vendo na tela. O telefone é 3624-8774, ok? Mais um intervalinho rapidinho, voltamos já já. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Estamos de volta com o ADVJus. Hoje recebendo o doutor Marcelo Tadeu Xavier Santos. A nossa pauta, possibilidade de indenização face à concretização da infidelidade. Doutor Marcelo, com relação ao processo propriamente dito, né? Aquele que se sentiu traído, né? Foi ali, houve
o cometimento da infidelidade. Ele vai ingressar com a ação contra quem? Bom, importantíssimo também. Uma vez eu recebi um marido, né, que ele havia sido traído, e ele foi no escritório porque ele queria processar o amante. E não a esposa. E não a esposa, porque ele tinha reatado com ela, enfim. E isso é uma coisa que muita gente faz, por incrível que pareça. O que acontece? Qual que é a base de um pedido de indenização nesse sentido? A quebra do dever de fidelidade. Quem que tem um dever de fidelidade? Quem é casado ou o companheiro. Então, você não pode processar o amante porque o amante não tinha um dever legal de fidelidade em relação a você. Então, assim, fatalmente, se você processar o amante, a sua ação vai ser julgada improcedente. Agora, há alguns casos onde, por exemplo, a traição é com o melhor amigo da pessoa que foi traída. Esse é um caso um pouco diferente, né? Isso, mais uma vez eu digo, em tese, ensejaria um pedido de indenização, mas não com base no dever de quebra de fidelidade. Em resumo, a pessoa que deve ser processada é o traidor, o cônjuge ou o companheiro que traiu o autor da ação. Certo. Doutor, agora o senhor acredita que é possível haver algum tipo de discriminação, né, no caso da cônjuge, né, da mulher que vai lá para tentar uma reparação ou mesmo ver os seus direitos ali resgatados, né? Eu acho que pode, através de ter algum tipo de discriminação, se, por exemplo, numa instância superior, a Câmara Julgadora foi composta apenas por homens. O senhor acha que pode haver algum tipo de um julgamento assim parcial, doutor? Bom, eu acho difícil, né? É lógico que tem até um livro do presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Nalini, que ele até fala que é impossível que um juiz seja totalmente imparcial, até porque ele precisa aí de um arcabouço pessoal, de um conjunto de valores que ele tenha. Mas assim, fatalmente o julgamento vai ser imparcial. Eu acredito que o fato de o juiz, os desembargadores ser homem, mulher, isso aí não vai interferir, porque são togados, são preparados para isso e para promover um julgamento imparcial. Agora, o fato do traidor ser homem ou mulher, isso também não gera uma indenização diferente. Não é porque o homem foi um homem que traiu que ele vai pagar mais ou menos, ou foi a mulher que traiu. Então, muito importante o senhor falou, né, doutor, deixar bem sublinhado no questão da dosagem do cálculo do valor da indenização. Então, ele deve ser o mesmo, independente de seja quem cometeu a infidelidade, seja o homem, seja a mulher, o valor a ser arbitrado deve ser o mesmo. Exatamente. O juiz ele vai se voltar muito mais para o dano que a pessoa teve. Por exemplo, se a pessoa tinha uma expectativa maior, ou seja, uma imagem do outro, de que o outro era uma pessoa irretocável, enfim, que a chance dela ser traída era mínima, a dor vai ser maior e, consequentemente, a indenização tende a ser maior. Agora, se você vem de um caso onde a pessoa já trai reiteradamente durante 10 anos, você nunca tomou atitude, depois de 10 anos você resolve processar, o juiz vai sopesar isso. A condenação ela vai existir, provavelmente, mas o juiz vai sopesar esse fato, ou seja, você já tinha uma expectativa muito menor de que a pessoa fosse ser fiel. Certo. E isso, lógico, evidente, tem que ficar bem claro ali para o juiz, porque não adianta, que nem o senhor já falou, né? Não adianta somente a pessoa ter aquela intenção, ter aquela ofensa à dignidade, mas ela, às vezes, através do patrono, não consegue consignar ali no pedido tudo aquilo que, na verdade, aconteceu ou acontece com ela em nível de provas, não é isso? Exatamente, por isso que é muito importante a produção de todas as provas. Então, o que vai acontecer? As mensagens vão ser juntadas ao processo e, além disso, vai ser produzida a prova oral. O juiz provavelmente vai ouvir as partes, testemunhas que são importantíssimas, né, para a elucidação para o deslinde da controvérsia, né, e saber aí se houve infidelidade, como ela foi, quais foram as consequências naquela pessoa que foi traído aí. E aí o advogado de cada parte vai trabalhar. O advogado do autor vai defender que houve a traição e que ela foi grave,
e o advogado, no caso da pessoa que traiu, vai defender aí que não houve infidelidade. Cada um vai fazer o seu trabalho, o juiz ali que vai estar equidistante das partes vai analisar as provas e como uma pessoa do povo, né, um ser humano, vai analisar e proferir aí o resultado do convencimento dele. Doutor, e a título de advertência, nós já falamos aqui, mas vale a pena deixar aí consignado para os colegas que nos acompanham, principalmente quem tem interesse no assunto, né? É que em caso de denúncia sem conseguir provas cabais, o tiro pode sair pela culatra, né? Exatamente. Você tem que ter muito tato, muito cuidado em qualquer acusação que você faz, em juízo ou fora dele. O simples fato de ter um processo nesse sentido contra a pessoa já mancha um pouco a imagem, dependendo até por exemplo, se a pessoa faz parte de uma comunidade aí, ortodoxa, cristã, isso aí repercute de forma extremamente negativa nos amigos, na família, né, inclusive. Doutor, como falamos aqui, todo cuidado é pouco, né? Lógico, com certeza. Doutor Marcelo Xavier, nós chegamos no finalzinho do nosso programa. Quero te agradecer imensamente. Foi um prazer te receber aqui, viu? Obrigado, o prazer foi meu. Adorei estar aqui, discutir sobre esse tema tão interessante e fico à disposição para voltar quando for necessário. Com certeza, muito obrigado. Olha, meus amigos, você pode novamente ver esse programa com o Dr. Marcelo Xavier. É só você acessar o nosso site. É o www.advjus.net. Eu recomendo também para você o link Galeria. Lá você vai ver todos os advogados que já estiveram aqui conosco no ADVJus. Vamos ficando por aqui, prometemos voltar no próximo domingo, certeza. Forte abraço, até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.